Ok. Eu nasci em Montemor Velho, perto de Coimbra, mesmo à beira do Rio Mondego, e cresci lá com o Citemor, Festival de Performance Internacional, e a minha mãe fazia parte do Citemor, da organização, então durante o verão tínhamos sempre ali uma camada de artistas a dormir em cima uns dos outros durante 2 meses, e pronto, aprendi a viver dentro dessa comunidade, não é? E depois tive ganas de sair e ir para Londres, porque na altura, e vim mesmo na altura, Londres era uma cidade muito apelativa para uma pessoa queer, como eu, ou na altura tinha a percepção de que era gay, não é? E Montemor não era o melhor sítio para eu viver, então queria sair e queria expandir, não é? Queria me descobrir. Então Londres era muito apelativa por isso, também porque havia aquela percepção do cool Britannia, não é? De um mercantilismo mais pop, não é? Que era bem apelativo na altura. E fui para lá e também estive lá 16 anos, depois de acabar o curso em drama, que é teatro, não é? Tradução em português. Comecei logo a trabalhar, tive muita sorte e acabei por ficar. A ideia era para voltar, mas acabei por ficar. E a cena estúpida é que, quer dizer, não é estúpida, se calhar foi com a intenção de cresci em Montemor com teatro experimental super radical e de todo o mundo, e queria ir para Londres e queria também ter um bocadinho de estudos de coisas mais clássicas também, não é? E depois cheguei, um ano depois lá estava assim, não, as minhas coisas são coisas mais experimentais. Pronto, e depois comecei logo a trabalhar, na altura numa casa de ópera, num pub, que eles têm muito fringe theatre, não é? Aquela prática mais DIY de fazer coisas, mais on the move, mais rock and roll, não é? Que pela minha percepção não havia tanto aqui, ou pelo menos se houvesse eu não conhecia, não é? E isso deu-me capacidade para entrar, enverdar, para começar a fazer os nossos próprios trabalhos e juntar-me a coletivos e começar a montar minha própria prática artística de uma maneira que para mim pareceu-me independente e interessante, não é? Londres continuava a ser uma cidade muito aberta, com muita possibilidade, e pronto, fiquei em Londres durante 11 anos. Comecei a trabalhar muito como também produtor criativo, com outros artistas, dramaturgia, curadoria. Depois assentei-me, a partir de 2015, 2016, assentei-me com 2 companhias, o Marlborough Productions, uma companhia queer, em que trabalhámos num projeto chamado New Queers on the Block, em que levávamos artistas de artes performativas tidas como radicais para sítios e zonas do país que não tinham oferta desse tipo de práticas artísticas, nem representação de artistas queer. Não só queer, mas dentro da interseção de queerness, que tem, por exemplo, pessoas imigrantes, pessoas de cor, pessoas transgénero, pessoas de working class, não é? De classes operárias aqui, não é? Que se diz. Pronto, com todas essas interseções, e de facto isso foi muito giro, porque começámos a ter umas networks e redes de trabalho e de cooperação pelo país fora, que foi muito giro. E outra que é o Performing Borders, que continua hoje também, que é uma plataforma de cognição e de research, investigação, não é? Em português. Eu falo muito com estrangeirismos, assim, eu fico um bocado às vezes lost in translation ainda. Que continua e é investigação artística e académica acerca de artistas que trabalham com o conceito de fronteiras, de borders, não é? Não só borders do país, mas borders de físicas, borders sociais,
bordas linguísticas, barreiras de classe, de código postal, que são super intrínsecas em Inglaterra, né? E começámos agora também a trabalhar com artistas de outras partes do mundo. Estamos a trabalhar com artistas no Quênia, em Nairobi, estamos a trabalhar com artistas em Boston, estamos a trabalhar com artistas na Índia. Muito fixe, portanto estamos a fazer uma performance e comissões mais transnacionais, como estamos a chamar. Além disso, faço os meus trabalhos. Este é o pós aqui, é um segundo da maneira como eu vejo. Para a plateia o espetáculo é contido em si próprio, mas para mim faz parte de um trajeto de uma trilogia de espetáculos que há acerca de belonging, um sentido de belonging, pertença, não é? A uma comunidade, a uma cultura, e também é uma trilogia de adaptações, de pessoas tentarem adaptar-se e conviver, não é? Pronto, é isto que estou aqui. E agora volto para Portugal. Este é o meu primeiro espetáculo em Portugal. É uma boa pergunta. Eu acho que o sentido de belonging, pertencer, não é? Tentar pertencer a alguma coisa, porque acho que sempre tive uma percepção, e isto tem muito a ver com a minha infância, acho eu, de reação. Sempre quis trabalhar para perceber o que é que está a passar à minha volta, o que é que está a passar com o meu corpo, como é que eu me sinto, como é que eu me relaciono com as pessoas que estão à minha volta, e com o mundo, não é? Por exemplo, o primeiro espetáculo desta trilogia, o Post, foi de facto uma reação. Eu comecei a trabalhar o espetáculo 2 anos antes do Brexit sequer ser anunciado, mas não é um espetáculo sobre o Brexit, mas foi uma reação a um sentido de que, se calhar está a haver movimentos em Inglaterra, políticos e sociais, daqueles que na altura estava a começar a perceber que já estavam latentes há muito tempo, mas que ainda não tinham aceitado bem, e foi uma maneira de eu tentar construir a minha visão e de como eu pertencia ali, não é? Ou poderia pertencer àquele país, não é? Ou àquela cultura. E foi uma reação a isso. Foi uma reação a tentar pôr um pé no chão e dizer, não, eu também pertenço aqui, não é? Independentemente de não ter nascido aqui, na altura já estou aqui há 10 anos, já pago os meus impostos e as minhas taxas como toda a gente, falo inglês bem e contribuo, dou trabalho a outras pessoas também, não é? Porque é que eu estou a ser discriminado, não é? Pronto, foi uma reação um bocado a isso, e também ao facto de muitas vezes muita gente dizer que não sabia dizer o meu nome, por exemplo, os ingleses não sabem dizer o meu nome, não conseguem dizer Xavier, não é? E muita discriminação ao ponto de, não sei se sabes, em Inglaterra desde 2012 há uma lei chamada o Hostile Environment, né? Foi começada pela Theresa May, antes dela ser Primeira-Ministra, ela era secretária do Home Office, e é uma lei que foi implementada a todo o nível governamental, que é os imigrantes não têm os mesmos direitos que os restos dos cidadãos, e a ideia é tornar o país tão hostil que os imigrantes vão-se embora por eles próprios. Se não vão, mandam-se embora, não é? E foi mesmo uma reação a isso. Pronto, foi tentar perceber what the fuck was going on, o que é que estava a passar pelo país, o que é que estava a passar comigo, a minha relação com o país e com a cultura inglesa, não é? Que até ali sentia-me, não necessariamente que estava em casa, mas sentia-me, isso não me passava pela cabeça, não é? Estava simplesmente a viver a minha vida na altura, não é? Com alguns privilégios, claro, tinha o privilégio de vir da União Europeia, que não tinha que ter documentação nenhuma, não é? Simplesmente podia existir na altura, agora já não. E vi muitos amigos a perderem esses direitos, muito antes do que eu, amigos que não eram da União Europeia, não é? E percebi que muitas vezes não era aceite para espetáculos ou para trabalhos por causa do meu nome, ou por causa do meu sotaque, ou por causa de que não era inglês o suficiente, né? Engraçado também, uma vez fui fazer um casting, quando eu pensava que ia ser ator,
fazer um casting que era para uma curta-metragem. E a personagem, eu fui convidado para isso porque a personagem era portuguesa, era um gajo típico, supostamente como é que se diz? Sim, uma personagem masculina mesmo tipicamente portuguesa, não é? O tipo deste chapéu, barriga grande, o bigode à Manel, não é? E fui fazer o casting e depois disseram-me que eu não era português o suficiente. E eu achei especial mesmo, porque é mesmo tipo, não sei o que é que isso significa, não é? Pronto. Se quiserem que eu faça um clichê, eu faço um clichê, não é? Pronto. Mas nunca, pronto. Fiquei um bocado desamparado nessa altura, a nível pessoal, e um bocado perdido no sentido de, tu não pertences a lado nenhum, não é? E é um bocado por isso, acho que, pronto, para voltar à tua história, desculpa, estou aqui um rumbling, mas é um bocado por isso, acho que as ideias vêm muitas vezes numa reação positiva ou negativa de certas coisas que percebo e que me afetam fisicamente e psicologicamente, não é? Acho que é mais isso. Nerve-wracking. Estou super ansioso porque também já não faço performance por causa da pandemia, já não faço performance há mais de 2 anos, não é? Estava para começar uma lá quando o primeiro confinamento aconteceu. Portanto, para já fui como é que se diz? Desenferrujar? Não, isso, exatamente. E é uma nova adaptação completamente diferente. A percepção de que eu não falo o português que falava antes de ir embora, não escrevo, então muito menos o português que escrevia na altura. Já penso em português, porque eu durante pelo menos 13, 14 anos pensava em português, trabalhava tudo em português, em inglês, desculpa, em inglês, então o processo de adaptação passa também por aí, não é? O reaprender a língua, estabelecer um bocado uma linguagem mais estrangeira, com estrangeirismos, não é? Meus amigos chamam-lhe, lá em Inglaterra chamam-lhe Xavierisms, os xavierismos. E isso passa tudo também porque acaba por influenciar imenso o trabalho aqui do Pós. Por exemplo, o Pós foi eu e o Francisco aqui do TBA, já andávamos a falar dele há 3 anos, que andávamos a falar deste espetáculo. Há 2 anos antes da pandemia, portanto vai fazer agora 4 anos quase, e era para fazer, porque tínhamos falado de trazer o Post cá, e eu achava que não fazia sentido, porque eu trabalho muito contextualmente, gosto muito de trabalhar contextualmente, de embrenhar nas comunidades e nos sítios onde estou, e trabalhar com as pessoas dali, estás a perceber? Com os materiais dali, com os cheiros, com os sabores dali, não é? Então não fazia sentido, então decidimos começar de novo, fazer um espetáculo novo, e recentemente também comecei a perceber que a intenção era tentar retratar um processo de adaptação e de contextualização meu. Esse processo foi muito mais vincado em Inglaterra, de certa forma, não é? Quando fui para lá, fui numa altura fulcral, tinha 18 anos, mesmo de adaptação de vida, não é? Hoje em dia a adaptação já é bastante diferente e eu não passo por aqui os processos de imigração que passei por lá, não é? E então comecei a precisar e a achar que devia haver outras vozes em palco, para além das pessoas que vêm à mesa, não é? Da plateia, porque de facto eu tenho imenso privilégio aqui em Portugal, não é? Nasci cá, não preciso de estar a passar por processos imigratórios, não é? Simplesmente. Então fomos chamar pessoas que percebem desses processos muito melhor do que nós, não é? E que estão a olhar para a cultura portuguesa de uma maneira mais contemporânea, com uma percepção mais disruptiva daquilo que é o normal ou que nos é ensinado enquanto estamos a crescer, não é? Olhar para a história portuguesa de uma maneira diferente. E então, tudo isto tem sido super exciting, ao mesmo tempo fucking scary, mas
Quero estar em palco. Estou ansioso, é mais por isso. E tem sido um challenge muito fixe. Acho que conseguimos encontrar, so far, pronto, o espetáculo tem várias cenas, vários pontos de setlist, eu chamo-lhe setlist, a Ana chama-lhe o menu, em que não todos eles têm o seu ar ou a estética diferente, mas têm influências certas contextuais. Por exemplo, há a parte in the pub, por exemplo, tem muito a maneira como isso se apresenta, esse texto se apresenta, tem muito a ver com não é spoken word, como é que era a coisa em inglês? Era o verbatim theatre, que acontece muito em Inglaterra, sabes o que é, não é? Sim, é tipo mesmo teatro em que ou as pessoas mesmo passaram pela situação, é sempre teatro acerca de situações reais, que se passaram mesmo e descritivas. O teatro é descritivo mesmo. Há tablôs que eles têm, mas não há tanto interação entre as performances, é mais interação com o público e descrever exatamente o que se passou, as emoções que se passaram. Pronto, trazer um bocadinho de influências de lá de fora, não é? Trabalhar um bocado esta coisa de estar lost in translation, ou in between línguas, não é? E ser honesto com isso, com a plateia, e dizer, pá, vamos nesta journey juntos, um bocadinho em inglês, um bocadinho em português, um bocadinho com estrangeirismos, um bocadinho com cenas à Xavier. É isso. Não é? Acho que a performance provoca essa pergunta, porque eu acho que uma resposta final a isso seria falsa, ou seria incompleta, não é? Acho que estamos num momento em que podemos dar uma visão mais ampla da maneira como vivemos coletivamente, da maneira como olhamos para a nossa história e de como isso nos influencia hoje, não é? Tudo bom e tudo mal, não é? Portanto, como somos nós hoje, de uma maneira mais simplística, seria somos um país coletivo e diverso, mas isso não é suficiente para explicar isso, não é? Portanto, é um espetáculo que provoca mais do que responde, mais do que dá a resposta final, estás a perceber? Porque acho que também não é o espaço teatral, não deve ser um espaço de lição ou de sermão, não é? Sermão deste político, ou de dizer, é assim que somos aqui em Portugal, não é? Acho que este espetáculo está a tentar combater contra isso, não é? Sempre vi o espaço teatral como um espaço de conversa, de debate, de intriga, de conflito, não é? Portanto, ter uma visão final das coisas acho que seria muito redutivo para a plateia. A experiência cultural muito diferente, tem as suas parecenças, são dois países que passaram por centenas de anos de colonialismo. Passaram não, enforced, não é? Pelo mundo fora, não é? E que roubaram muitas influências culturais e abafaram muitas também, não é? Pelo mundo fora. Nesse aspecto, há um embrenhar de uma certa identidade nacional, com os seus símbolos, que vêm muito desse tempo e continuam a preservar uma certa identidade nacional que é exclusiva, não é aberta. Ou pelo menos deduz-se que é aberta porque os portugueses são afáveis, são carinhosos, são super bons hosts, não é? Mas de certa forma os grandes elementos que temos, os grandes símbolos que temos, vêm de um passado colonial que tem muito sangue por ele, não é? E a ideia que ainda temos do que é ser português ainda é uma ideia muito branca, muito daqui, que nasceu aqui, pobre, que não é bem assim, não é? E são coisas que são vestidas de uma maneira que, pronto, para marketing, de certa forma, não é?
A nível de espaço cultural, das artes, por exemplo, não é? Acho que há formas muito diferentes de fazer making. Por exemplo, em Inglaterra, ainda nem estávamos a falar isso, que é uma das coisas que me tem dado mais, não é apreensão, mas mais tipo choque, se calhar, porque não estava bem habituado, é a quantidade de admin que tem que se fazer aqui, por exemplo, a sério, e há menos acesso. Tens de passar por certas estruturas, pelo menos é a sensação que me está a dar, tens de passar por certos processos e certas estruturas para poderes entrar e enverdar pelo espaço cultural aqui, ou espaço artístico aqui. Em Inglaterra, de certa forma, não que também não haja isso, claro que há, mas, por exemplo, a forma de Fringe tradicionalmente, já vem de há muitos anos para cá, não é? Já abriu muito mais, já abre o espaço para que tu possas fazer o teu próprio trabalho, não é? E chamar as tuas pessoas para vir cá dentro, não é? E dá-te um certo poder, de certa forma, não é? Não estou a dizer que isso também não acontece aqui em Portugal, mas isso dá para outro tipo de making process, acho eu. Também acho interessante, por exemplo, em Inglaterra há muito os musicais, há muito o verbatim, não é? O Shakespeare, essa influência toda. De facto, em termos mainstream, aqui há mais uma abertura ao experimental do que em Inglaterra. Isso é fácil, isso é de facto. Se estivermos a falar de um teatro mais mainstream, nunca será uma grande experimentação, é muito à base de texto, e de ator, não é? Enquanto o performance maker existe, mas existe nos fringes, não é? Como é que se diz? Fringes? Nas franjas. É a mesma coisa, não é? Percebe-se? É mais por isso, acho eu. E de certa forma, acho essas diferenças interessantes. O que é que dizem para a cultura do país, não é? Dos países em si próprios. E aqui há mais viagem entre Portugal e Europa do que Inglaterra e o resto da Europa. A Inglaterra é muito fechada, é muito conservadora, de várias maneiras, tem muito a ver com os processos financeiros, que deduzem que tem que ser tudo feito ali, não há muito dinheiro para ir para fora, não há muitos apoios para ir em turnê pela Europa fora, não há mesmo. Então agora com o Brexit foi tudo, não é? E isso dá uma certa abertura aqui, acho que a Inglaterra não tem. E de facto passou a ser um stumbling block depois de algum tempo lá estar, não é? Porque apeteceu-me fazer uma ponte entre os dois países, porque essa ponte não existe, é muito difícil de criar. Por exemplo, com o Francisco, começámos a falar também na altura, porque ele estava muito embrenhado com os Forest Friends, com a Deborah Pearson, o Chris Thorpe, essa malta toda, que tem essa maneira de fazer mais DIY e mais experimental. E achei uma conversa interessante entre os dois espaços culturais, não é? Que agora perdeu-se bastante, não é? Infelizmente. Mais sustentabilidade, porque acho que principalmente depois da pandemia ter acontecido, acho que vinculou muito, na minha percepção, a necessidade das pessoas de terem melhor qualidade de vida, e com melhor qualidade de vida conseguimos fazer melhor arte. Temos mais tempo para a arte, não é? Se tivermos mais apoio, temos mais tempo para fazer as coisas e fazer as coisas bem, como sabemos fazer, não é? Infelizmente, no espaço cultural aqui, em Inglaterra também é uma coisa, especialmente nos independentes, freelancers, temos de estar sempre a esgalhar, não é? Estamos num projeto, já estamos a pensar no outro, ou já estamos a pensar daqui a 5 projetos, porque em dezembro não conseguimos ainda pagar a renda, não é? E isso é tudo, dá um impacto enorme na nossa capacidade de criar. Esse é o meu maior desejo, certo? E acho que a partir do momento que isso começar a acontecer, temos um espaço cultural mais equilibrado,
mais igual, com menos inigualdade. Acho incrível que, não estou a falar só de Portugal, estou a falar também de Inglaterra. Então, a Inglaterra é escroso, que é, tu vês mesmo as classes operárias e as classes médias, quem é que tem acesso, quem é que tem poder, quem é que não tem. Acho que a partir do momento que se as coisas fossem mais niveladas, com mais apoio, isso começava a nivelar mais, estás a perceber? E era um setor muito mais rico, acho eu. Xavier, muito obrigado. Na boa, obrigado eu.